Sim. Olá, pessoal, muito boa noite. Professor Francisco José. Oficialmente, hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Sejam todos bem-vindos aqui ao ASA, Associação União da Advocacia Santamarense. Vocês viram que na semana passada nós fizemos a aula inaugural que consistiu em apresentar aos senhores todo o programa e todo o conteúdo do nosso curso. Ok? Pois muito bem. Todos vocês receberam o material inicial. A nossa aula de hoje, ela vai tratar dos fundamentos de direito ambiental e compreende nesses fundamentos a preocupação também do governo brasileiro com a proteção do meio ambiente. Nós vamos tratar de direito ambiental, origem e evolução histórica, transformações ocorridas ao longo da história, dados filosóficos, ok? Econômicos, políticos e as perspectivas atuais. A preocupação ambiental no século XXI e as novas luzes do mundo atual para a questão ambiental. Lembrando aos senhores que se nós não conseguirmos cumprir esse cronograma para a aula de hoje, até às 19h30, nós vamos continuar na aula subsequente. Pois bem, nós vamos lembrar aos senhores que o mundo ele foi havido como um local onde tudo que lá existia era algo reto, correto, perfeito. Portanto, o planeta Terra, onde nós habitamos, senhoras e senhores, ele é um mundo que, no princípio, não era claramente igual ao mundo de hoje. Portanto, se nós tomarmos como fundamento jus filosófico a questão do meio ambiente e a preocupação com as questões ambientais, nós vamos voltar ao primeiro livro do Gênesis, capítulo 1. E lá está escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o que nós temos no Jardim do Éden? Nós temos a prefiguração de um mundo perfeito, justo, acabado. No princípio dos tempos, diz o livro do Gênesis, não havia nada. Era informe, isto é, sem forma. Foi preciso a ação do Criador para que se estabelecesse no mundo tudo que nele existe. Então foram criadas as plantas, foram colocados os animais, foi dividido o dia da noite e se estabeleceu, portanto, um conjunto de elementos que integram e fazem parte do planeta Terra. Então, a palavra diz que tudo que foi criado no Jardim do Éden foi bom. E para que houvesse um domínio, uma conservação sobre tudo que existisse no Jardim do Éden, diz o Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher. E os colocou no centro do Jardim do Éden para cuidar, para administrar. E, portanto, esta foi a missão que foi dada a Adão e Eva. Compreender a administração do Jardim do Éden significa dizer, numa linha filosófico, e, portanto, aqui, filosofia judaico-cristã, nos faz compreender que esta missão era uma missão de conservação. Ora, desde o início dos tempos, era permitido ao homem e à mulher extrair dos frutos que existiam nesse jardim. Tratava-se, portanto, de uma extração ordenada e coordenada. Crescei, multiplicai e administrai e governai a terra. Esta é a palavra do Gênesis, que Adão e Eva começou, de certo modo, a cumprir. No entanto, se nós analisarmos
que isso não se deu de uma forma tão uniforme e tão pretendida como o gesto do Criador. E o Criador estabeleceu, segundo a literatura do Gênesis, uma árvore no centro do jardim do Éden. E determinou a eles que não extraíssem deste fruto para o consumo, porque isto representaria o conhecimento do bem e do mal. No entanto, passado certo tempo, Adão e Eva extraíram sim do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou que estava no meio do jardim. De acordo com Gênesis capítulo 3, o fruto foi extraído e nós compreendemos esta extração do fruto proibido da árvore que estava no meio do jardim como uma ação deletéria, isto é, desordenada, já que contrariava a ordem do Criador. Portanto, no momento em que Eva extrai esse fruto, havido como fruto proibido, dele consome e o entrega a seu marido, que consome igualmente, nós temos que a ordem da natureza ela é abalada e ela é desestruturada por esta ação violenta, representando no nosso sentir esta ação violenta como uma ação deletéria, degradante e, portanto, violadora das leis naturais. Portanto, no nosso sentir, a primeira violação das normas ambientais se dá exatamente no Jardim do Éden. Esse é o contexto em que eu coloco aos senhores uma visão justo-filosófico, judaico-cristã, para que os senhores compreendam lá na frente, quando nós chegarmos, a ação do direito positivo, né, para combater no mundo atual, ou ao menos desde a Conferência de Estocolmo de 1972, a questão da preservação e da busca pelo restabelecimento do Éden proibido. Então, se nós tínhamos no Jardim do Éden uma situação que nos levava a compreender que não poderia se extrair de um fruto proibido, e na medida em que houve essa extração desse fruto, houve um desequilíbrio do meio ambiente, representando esse desequilíbrio uma forma desordenada, portanto, sem controle e sem gestão desse recurso natural. Ao menos prefigurado num único fruto, encontrando-se ele na árvore no centro do Jardim do Éden. Nós sabemos que esta é uma ideia sensitiva, da qual nós podemos partir adiante e poder visualizar, num contexto histórico, que toda a ação humana no planeta Terra, ela se pautou pela violação de leis naturais estabelecidas, não apenas no Éden, mas também pelo só fato do homem existir no planeta Terra. Portanto, o mundo em si mesmo, ele foi concebido como um mundo perfeito, ordenado e coordenado por leis naturais. Era o Éden o jardim, o habitat natural de Adão e Eva. Mas, no entanto, não foi isso que sucedeu tempos depois. Se nós tomarmos, meus amigos, a concepção judaico-cristã de que ao homem foi lhe dado tudo. Hoje, para nós também, é possível compreender, na mesma medida e equivalência, que a pessoa humana tem tudo ao seu dispor na natureza. No entanto, não é pelo fato de que a natureza lhe possa entregar tudo o que ele tem, que lhe é autorizado extrair desordenadamente as potencialidades da natureza. Veja, a luta do homem na Terra é a luta do bem contra o mal, do bom contra o ruim, do justo contra o injusto, do certo contra o errado. O poder do mais forte sobre o poder do mais fraco. Quem tem mais força, nós sabemos, vence, e as chances de vencer sempre são enormes. Isso se deu não somente no Éden, sucessivamente na Mesopotâmia, na Grécia,
no Egito dos faraós. Na Mesopotâmia, nós podemos destacar Nabucodonosor, mas antes dele, Assurbanipal. Nós tivemos impérios como os Ixos, e assim por diante. E, sucessivamente, nós vamos encontrar, lá na frente, o Império Romano, que vai conseguir consolidar, no seu tempo, por volta dos anos 850 a.C., a nascença do Império Romano. Então, meus amigos, esta ocupação desordenada que nós enxergamos no mundo de hoje se dá por força de violação de leis naturais antes já estabelecidas no início da ocupação do homem no planeta Terra. Ao passo que a ocupação humana se dá no planeta Terra, é preciso, portanto, haver a sobrevivência desse povo. E essa sobrevivência não se dá senão com a conquista de povos sobre povos, por meio de guerras, revoltas e revoluções. Se nós adiantarmos o trecho histórico e os filosóficos de que nós estamos falando, nós vamos citar aos senhores exemplos clássicos na história da humanidade. Nós tivemos a colonização da Índia, ou das chamadas Índias, em busca de especiarias, especificamente por Portugal e Espanha. A colonização do Brasil, com a exploração do pau-brasil, do açúcar, do café e, sucessivamente, do minério de ferro. Então, nós temos aí a ocupação humana no planeta Terra, o uso desordenado das fontes e dos recursos naturais para satisfazer as necessidades humanas, representando essa satisfação ainda a imposição do poder, como disse, do mais forte sobre o mais fraco. A colonização da América Espanhola, da América Latina e da América Central e da América do Norte, e aí pela Espanha e também pela Inglaterra, representam, nesse contexto histórico, essa luta do mais forte sobre o mais fraco. E em todas elas, nós podemos constatar a violação do meio ambiente. A violação do meio ambiente natural, representando tudo aquilo que foi criado e posto no mundo segundo a ordem da natureza. Nós tivemos também a colonização da Ásia, o processo revolucionário inglês e o surgimento das tecnologias no século XX, da qual nós vamos falar mais adiante. Mas é preciso ter claro que, no contexto histórico-filosófico, essa ocupação vai se dar por força da necessidade humana. Isso está muito claro. Nós sabemos que a necessidade humana ela vem se tornando cada vez mais ilimitada, e não é de hoje. Sempre que a pessoa humana, homem, mulher, sempre que o empreendedor da atividade econômica, no passado, os grandes latifundiários, os grandes mercadores, sucessivamente, nós vamos encontrar aqueles que empreenderam o processo revolucionário da Revolução Francesa. Voltemos um pouquinho aqui atrás. No século XI, nós encontramos Aragão e Castela, reis de Portugal e Espanha, se unindo para poder empreender a Companhia de Jesus e fazer todo o processo de colonização de que nós nos falamos agora há pouco. Com vistas a quê? Com vistas a extrair, nesse processo de ocupação desordenada das outras nações, os bens que lá eles encontraram. Como vos falei, Brasil, um deles, América Central e também nas Índias. Notem, senhoras e senhores, que o homem ainda hoje é um ser insaciável
por natureza. Ele é um conquistador por natureza. E a forma como o ser humano ele se utiliza para demonstrar o seu poder é a apropriação de bens e riquezas. Isso é um dado que está presente na história do apossamento da pessoa humana dos bens existentes na natureza. Isso vai gerar consequências drásticas no campo da economia, no campo do desenvolvimento humano, nos espaços ambientais, de que hoje nós somos testemunha e sofremos isso. Então, o que levou, senhoras e senhores, essa ocupação desordenada do ser humano na natureza? A extração sem controle e sem medida dos bens ambientais. Levou aquilo que nós vamos encontrar no século XX. Quando nós temos a Revolução Industrial no século XVII para XVIII, nós vamos ter, consequentemente, a mudança do processo fabril, dos teares manuais, para o engendramento do motor à explosão e, portanto, a produção que vai se dar de forma mecanizada e acelerada. Isso vai mudar a história econômica do século XIX, influenciar poderosamente o processo econômico no século XX e ser tudo o que temos no século XXI. Portanto, as nações que antes tinham um processo de produção fabril passaram a ter um processo de produção escalonado, movido pelo motor à explosão, e os reflexos disso se dá na própria pessoa humana, que sofre as consequências disso tudo. Só vou fazer um parênteses aqui para os senhores, para que os senhores guardem também na memória. Está na Revolução Francesa, eu vou falar no slide seguinte, está na Revolução Francesa e está na Revolução Industrial a alteração de todos os dados filosóficos de que hoje somos testemunha do chamado direito contemporâneo, que tem as suas raízes na Revolução Francesa, que a Revolução Industrial capta todos os ideais da Revolução Francesa para fazer o que fizeram, crescer e crescer enormemente. Então, senhoras e senhores, o que nós temos que ter claro aqui, nesse exato momento, é que o pensamento filosófico, a partir do século IV e V, começa a se redesenhar para alterar o processo jurídico sucessivamente que vai ocorrer na Revolução Francesa, e aí todos nós seremos testemunhas, e já o somos, do que aconteceu em 1789. E por que a gente tem que tratar tudo disso para poder começar a entrar lá na frente da questão ambiental propriamente dito? Porque esses dados estão na cultura humana e eles preenchem a realidade humana. Dessa realidade nós não podemos fugir, para que nós possamos compreender como que se deu esta evolução do direito, a evolução da preocupação ambiental e o processo de degradação que, como estou procurando demonstrar aos senhores, se deu desde há muito tempo. Então, o pensamento filosófico, a partir do século V, se deu com obras de grandes pensadores contemporâneos, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, entre outros. Em que pese todos eles tenham uma obra
filosófico-jurídica e política para costurar a ideia de Estado que eles queriam, que é o Estado, que não mais é o Estado da natureza, mas é o Estado civil, por meio de um pacto chamado contrato social, expressado muito bem na obra de Jean-Jacques Rousseau, vai permitir que a classe burguesa promova a revolução, proclame a Declaração de Direitos Universais de 1789 e, por força dessa revolução, proclame a Constituição Francesa de 1791 e sua reformulação em 1793 e, em 1804, edite, através de Napoleão Bonaparte, o Código Civil francês. Portanto, você sai de uma ideia centrada do estado da natureza para o estado civil ordenado, coordenado, onde as normas jurídicas atendem aos interesses daquela classe que fez a revolução. Portanto, da classe burguesa e de seus adeptos. A classe burguesa em si mesma, ela não fez a revolução sozinha. Desenhou-se, a partir da Revolução Francesa, uma nova ideia de direito, que é o direito liberal, fundamentado na liberdade econômica, na liberdade de pensamento, numa liberdade de apropriação muito mais ampla, onde a propriedade foi o principal elemento que prefigurou esta ideia de liberdade da burguesia. E o contrato foi o grande instrumento de que se valeu a burguesia para poder fazer os seus acordos e para poder crescer e crescer enormemente. Eu lembro com muita propriedade a lição de um grande mestre do Brasil, professor Arruda Alvim. E ele dizia em suas aulas de mestrado: a Revolução Francesa foi a revolução que deu certo. E tanto que ela deu certo, senhoras e senhores, que nós, quase 300 anos depois, usufruímos desta certeza que foi a Revolução. Então, a Revolução Francesa, ela não mudou somente o pensamento político, ela mudou o pensamento jurídico, o pensamento humano, o pensamento econômico. A Revolução Francesa gerou a Revolução Industrial, porque a burguesia francesa, que havia recebido o pagamento dos empréstimos feitos por Portugal, para que ele pudesse expandir-se além dos mares, quando a burguesia francesa, os lordes antigos, recebem a riqueza, eles promovem a Revolução Industrial, a transformação do processo produtivo. Portanto, aqui o que nós temos? Que o processo de extração dos bens da natureza começa a se dar de forma muito mais acelerada e de uma forma muito mais sem controle. Porque é devido a isso que já no século XX nós iremos sofrer o problema da poluição, o problema desordenado das nações, inúmeras nações pobres que sofrem em razão desse crescimento desordenado. Então, qual foi o resultado, senhoras e senhores, da Revolução Industrial? Claro, nós temos crescimento econômico para poucos e pobreza para muitos. Grandes historiadores brasileiros, isso para não falar de estrangeiros, mas dos brasileiros, eles registram que o século XVIII e XIX, especialmente o século XIX, com o crescimento econômico da Europa antiga, foi responsável pelo surgimento das grandes misérias. O fato é
se nós tomarmos os livros de história antiga do continente europeu, nós vamos constatar revoltas, guerras e revoluções, grandes crises na área da saúde, Itália, Espanha, sucessivamente, Holanda, e assim o que nós vamos ter? Já no início do século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial. Nada mais é do que a disputa pelo poder. A Grande Guerra Mundial é a disputa pelo poder, e aqui nós temos que ela durou de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. E os confrontos se deram em todos os aspectos. Quem manda mais? O imperialismo. Quem quer proteger mais os seus mercados? O nacionalismo. A questão militar dos países mais fortes para tomar conta de determinada zona de proteção na Europa e nas Américas. E começa a partir daí também a chamada corrida armamentista, que no processo produtivo vai gerar muita poluição para o mundo. É lógico aqui, senhoras e senhores, nós estamos fazendo um apanhado de situações para os senhores, mas nós não vamos esquecer do nazifascismo, ok? Nazismo e fascismo, correntes políticas extremamente opressoras de que se valeram a Itália e também a Alemanha. Para quê? Para impor o seu poder, para impor a sua vontade política, para poder manter o controle sobre os mercados. E o resultado disso, nós já sabemos. Esse caminhar histórico, ao lado do caminhar jurídico, que surge, como disse, com a Revolução Francesa, vai ganhar um novo fôlego após a Primeira Grande Guerra Mundial, que é o advento da primeira Constituição Social de 1917, que se dá no México, e em 1919, na Alemanha de Weimar, da Baviera. Estas duas constituições representam o reconstruir, o repensar do pensamento jurídico, que depois irá influenciar o mundo ocidental como um todo. Então, aqueles valores da liberdade, igualdade e fraternidade são revisitados na origem, ganhando a partir deles e com eles os valores da socialidade, da solidariedade social, do chamado solidarismo jurídico, que quem muito escreveu no Brasil sobre este assunto, e escreve ainda, é o professor Paulo Bonavides, talvez o maior constitucionalista vivo do Brasil. E nós sabemos que, a partir da Revolução Francesa, até os dias atuais, se construiu aí uma evolução do pensamento jurídico. Nasce aí a matriz do pensamento dos direitos humanos, dividindo aí em 4, 5 gerações, pelo menos. Então, isso é fundamental compreender para aquilo que nós vamos dizer adiante. Professor, tem um som aí no fundo. Microfone aberto. Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos bem claro o seguinte. Em 1929, o problema da Grande Depressão Econômica nos Estados Unidos vai gerar também outros tumultos no plano econômico. Quando nós temos um problema econômico, onde todos querem dominar, todos querem impor o seu processo produtivo, nós temos
a chamada intervenção do Estado na ordem econômica, com a imposição de regras e de freios nesse processo. E como que se dá a partir daí a questão ambiental? Essa interferência na natureza, ela foi tão violenta, tão degradante, tão descontrolada, que levou ao surgimento da poluição desordenada, que já teve como matriz o processo revolucionário industrial inglês, levando também à extração desordenada dos recursos ambientais, porque era importante as nações do mundo demonstrar quem tinha mais poder. E para construir o seu potencial bélico, as grandes nações do mundo tinham que extrair cada vez mais as potencialidades da natureza, especialmente as potencialidades relacionadas ao minério de ferro e toda a questão do incremento para se produzir as armas. Então, nós temos, a partir dessa extração desordenada, que se deu desde o Jardim do Éden, mas muito mais precisamente após a Revolução Industrial, nós temos a chamada ação antrópica do homem na natureza, que é esta ação violenta que vai gerar os impactos ambientais, gerar para o ser humano o surgimento de doenças, endemias, epidemias, que vai sufocar a vida do ser humano no planeta Terra. Então, eu faço para os senhores algumas perguntas. Vejam bem, essa ação antrópica do homem na natureza, ela foi uma ação equilibrada ou uma ação desequilibrada? Ela foi uma ação pautada por medida ou sem medida, portanto, desmedidamente? Esta ação humana foi controlada ou descontrolada? Esta ação foi regrada por meio de instrumentos ou foi uma ação desregrada? E aqui eu quero fazer uma pausa aí de uns 5 minutos para ouvir os senhores. O que vocês acham dessa ocupação humana no planeta Terra até aqui? O que ela resultou? Quer contribuir? Professor, eu vou contribuir então. Essa parte filosófica, né? É interessante, a gente tem conhecimento, né? Mas eu entendo que o mundo teria subsídio de sobra para toda a população existente, mas o homem continua ganancioso aí, é por isso que nós estamos aqui, para aprender como é que nós vamos resolver esse problema aí. Porque não tem jeito, né? Essa ganância do homem está destruindo o planeta, né? É muito interessante a filosofia, porque nos remonta a pensar sobre a responsabilidade, né? De como nós estamos gerindo o mundo e como que está... desde os primórdios nós viemos a consumir, a obter nossas vantagens, nossas necessidades para revoluções, como o senhor bem disse, doutor Francisco. E não acaba, porque nós vivemos o imediatismo, né? Exato. Então, e parece que se você pensar ao contrário, você vai contra a ganância ou a necessidade de se manter vivo na competição industrial, competição humana.
até dos relacionamentos. Nós vamos aqui desde o início do relacionamento entre pessoas até a parte extrema, que é a ganância, a destruição em proveito do seu bel prazer e da sua necessidade intrínseca, não pensando no coletivo. Eu acho que a matéria envolve bem o coletivo, né? A Sim. matéria busca pensar no macro. E é com essa finalidade de aprendizado que a gente tenta mudar um pouquinho a engrenagem, né? Mas, enfim, estou aqui adorando a sua analogia, porque é bom pensar um pouquinho sobre a história bíblica e a história atual. A gente está bem ali no... Parece que não muda nunca. Desculpa. Ótimo. Agradeço aí a intervenção dos senhores. É importante notar o seguinte: quem somos, o que fazemos, o que queremos e para onde vamos? Essas três perguntas, elas começam a surgir lá atrás, quando nós estamos num processo ainda de aprendizagem, né? Nós estamos num processo de aprendizagem de identidade enquanto pessoa. Hoje, né, já aí com uns 50 anos de idade, no meu caso, quem sou eu no mundo? Né? O que eu fiz para melhorar o mundo? Ou o que cada um fez para melhorar o mundo? Ou o que cada um fez para piorar o mundo? Né? E o que eu estou fazendo, ou o que nós estamos fazendo para melhorar o mundo e, portanto, melhorar o meio ambiente, que é a nossa casa comum, onde eu moro, onde os senhores moram. Será que nós somos tão racionais? Ou quantas vezes deixamos de ser racionais e, ao pretexto do poder, a todo custo, nós destruímos o ambiente onde moramos? Fato. Fato. Esta, portanto, é uma ação deletéria. É uma ação prejudicial. É aquilo que prejudica, que danifica, é aquilo que é nocivo à pessoa humana e também a toda e qualquer espécie de vida existentes no planeta. A pergunta é: até quando nós iremos suportar esta ação deletéria? No mundo todo, hoje, nós vemos o problema relacionado a essa ocupação desordenada, essa extração desordenada dos bens ambientais sem controle. Nós identificamos o processo de desertificação das fontes de recursos hídricos, por exemplo, só para falar da água. O problema do assoreamento, né, das fontes hídricas no mundo está acontecendo há mais de 100 anos. Não é à toa que o planeta aquece cada vez mais e os blocos de gelos existentes nos hemisférios também estão cada vez mais derretendo, levando a que o nível dos mares aumentem e futuramente cidades sejam devastadas, sejam submersas pela acrescente onda do mar, pelo aumento do nível do mar. Então, meus amigos, essa medida dessa ocupação desordenada, desse controle, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, que também trouxe prejuízos astronômicos para o mundo, vai acender no pensamento humano a chamada preocupação pela preservação ambiental. Portanto, à medida em que a pessoa humana ocupa os espaços ambientais, que aumenta a sua capacidade de intervir na natureza para satisfazer as próprias necessidades, surge o conflito de ocupação e de extração desses recursos, e, de outro lado, começam a pensar: e agora?
Se tantas nações querem o mesmo bem, que é o poderio econômico, o poderio bélico, a luta armamentista, e agora, o que eu vou fazer para frear esse processo? Já em 1869, surge o vocábulo ecologia para os estudos relacionados às espécies existentes no meio ambiente. Em 1872, nos Estados Unidos, é criado o primeiro parque nacional do mundo, e no Brasil isso ocorre em 1939, um Parque Nacional do Iguaçu. Então vejam que, de forma tímida, mas em boa hora, essa preocupação ambiental, da preservação, haveria de nascer por força do quê? Por força do processo humano, do processo histórico e da necessidade de se controlar esse estado de coisas que estava acontecendo até esse momento. Veja que o Brasil, em 1934, ele irá criar o primeiro Código Florestal, que vai trazer elementos de proteção ao meio ambiente. A legislação, então, criada, visava impedir os efeitos sociais, a devastação nas terras, obrigando que os donos de propriedades destinassem 25% delas para a cobertura da mata vegetal, mata original, para preservar, isto é, para não destruir, de certa forma, impondo um freio nesse processo de degradação contínua que estava ocorrendo até então. Então, esse viés de preservação ambiental é essencial. Manter florestas protegidas, com vistas a que ela pudesse garantir ao ser humano uma maior toxicidade no ar que respiramos, era, portanto, na década de 30, uma preocupação salutar do Código Florestal. Em 1947, é fundada na Suíça a União Internacional para a Conservação da Natureza. Em 1952, ocorre acidente de poluição do ar em Londres e provoca a morte de 1.600 pessoas. Então, nós temos preservação do lado, resultado deletério do outro, mortes de pessoas por força dessa ação deletéria, dessa ação descontrolada. Então, durante a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, os agrotóxicos que eram utilizados amplamente no processo de produção, por meio dos chamados defensivos agrícolas, e em 1960, intensifica-se a chamada preocupação ambiental, com medo, as autoridades humanas, de se esgotarem as fontes naturais dos recursos disponíveis na natureza, porque até então era bom explorar, era bom extrair. Tinha-se essa concepção de que as riquezas ambientais eram inesgotáveis. Portanto, a fonte jamais se esgotaria. Era chegada a hora e a vez de tentar fazer algo para impedir o fim da própria espécie humana, que corre grandes riscos ainda. Na segunda metade do século XX, portanto, a partir de 1950, as autoridades mundiais têm, já na pauta de seus governos, a preocupação com essa discussão da questão ambiental. Você tem uma degradação ambiental gigantesca no mundo todo. A escassez dos recursos ambientais já é perceptível pelas nações e, portanto, o debate
em torno da agenda ambiental começa a surgir. Registra-se em 1962 uma obra de Russell Carson, o chamado livro Primavera Silenciosa, que é uma obra responsável pela exploração, melhor, pela explosão de um movimento ambientalista no mundo, que busca transformar o pensamento humano, fazendo com que ele crie um viés sensitivo de proteção da natureza. E esta obra é fantástica, eu indico aos senhores. Em 1960, os cidadãos do mundo todo eles começam a se organizar através de movimentos ecológicos, de preservação do habitat, o habitat natural, que é aquela casa onde as espécies habitam, e, portanto, nós habitamos no maior habitat, que é o próprio planeta Terra em si. Então, eu preciso ter esta concepção de preservar. Eu preciso ter esta concepção preservacionista e conservacionista dos recursos ambientais e da casa comum. A preservação da casa comum, lembra-nos o Papa Francisco, deve ser uma preocupação de todos. Portanto, em 1965 é utilizada a expressão educação ambiental na Conferência para a Educação na Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, já trazendo para níveis mundiais, através das conferências, para níveis mundiais, a preocupação com a preservação do meio ambiente. Portanto, as questões de ordem política, social, econômica, que irá causar grandes impactos ambientais, ela será objeto não somente das conferências mundiais, mas aqui talvez da maior de todas elas, que é a Conferência de Estocolmo de 1972. Antes disso, é produzido o chamado relatório, que é um relatório do Clube de Roma, que estabelece os limites do crescimento econômico. É preciso impor freio a esse crescimento econômico. E este relatório é marcado com os estudos de ordem científica a respeito da preservação do meio ambiente. Portanto, começa a ascender no pensamento científico de grandes estudiosos esta preocupação. E, portanto, o relatório ele é marcado por estudos profundos que levam em consideração questões como sustentabilidade, isto é, como produzir e como sustentar esta produção com controle e com ordenação. Portanto, controle do crescimento populacional é indispensável, controle do crescimento industrial é indispensável, insuficiência da produção de alimentos também é um dado do relatório. E esgotamento dos recursos naturais não poderia ser diferente. A partir desses elementos publicados, a partir do estudo do Clube de Roma, nós vamos encontrar uma coisa muito importante que eu acabei de falar para os senhores, que é exatamente a Conferência de Estocolmo de 1972, onde mais de 100 países do mundo se encontram na Suécia para buscar soluções para preservar a espécie no planeta. Todas as espécies, entre elas a humana. Como eu deverei produzir e, ao mesmo tempo, preservar? Nasce a partir daí o conceito de sustentabilidade. Hoje, na sociedade humana, na sociedade contemporânea, o termo sustentabilidade é usado absolutamente para tudo. Para tudo. Até para relação afetiva.
do tanto que o tema tem uma penetração linguística fundamental. Então, nós temos que o Brasil encaminhou para a Suécia, em 1972, um representante brasileiro para poder levar a mensagem do governo brasileiro. E, infelizmente, o que nós apanhamos em dados históricos é que essa representação do governo brasileiro em Estocolmo não foi muito boa. Porque enquanto o mundo, vamos dizer, enquanto a América Central e a Europa tinham fazido de tudo para destruir os recursos ambientais, para o Brasil ainda havia muito o que extrair da natureza. Ou seja, entre aspas, havia muito o que destruir para construir o seu poderio econômico. Não se esqueçamos que o Brasil começou o seu parque industrial no final da década de 30 e início da década de 40. Então, o Brasil tinha uma potencialidade econômica ainda muito pequena. Então, esse recado desagradou as autoridades mundiais. E aquilo ficou preso nas nações do mundo, pressionando o governo brasileiro a que tomasse medidas para evitar esse problema da extração desordenada dos recursos ambientais. Portanto, Estocolmo gerou uma preocupação de controle da extração dos recursos ambientais, gerou uma preocupação mundial de sustentabilidade na extração desses recursos. Que modelo de produção econômica eu quero para o meu país, ou eu quero para o mundo, porque é o mundo que precisa ser preservado. E nisso nós colocamos para os senhores alguns exemplos de acidentes ambientais que ocorreram no mundo, como o panorama da poluição na cidade industrial inglesa de Houghton, na Inglaterra, no século XX, o acidente nuclear de Chernobyl. Aqui no Brasil, em 1987, nós tivemos o acidente ambiental do Césio 137, que até hoje muitas pessoas ainda carregam as consequências da contaminação do Césio. Mais recentemente, senhoras e senhores, nós tivemos os acidentes ambientais de Cataguases em 2003, Mariana em 2015 e 2019, Brumadinho. Isto só no estado de Minas Gerais. Se nós retomarmos aqui a década de 80, nós tivemos o problema da contaminação em Santos, a cidade de Cubatão, representando uma das maiores cidades mundiais onde a poluição tomou conta. Isso só para dizer, os senhores, e para citar exemplos resultantes da degradação ambiental provocada por que razão? Pelo processo econômico. E pela aquela chamada ação deletéria de que nós falamos alguns minutos atrás. E o que fez o governo brasileiro, o professor Francisco, vocês devem estar pensando, para amenizar a má imagem que passou esse governo, já depois de sair da Conferência de Estocolmo. Então, internamente, o governo brasileiro começou a se mexer para criar instrumentos de preservação ambiental. E o maior instrumento que o governo brasileiro fez foi editar a Lei 6938, de 11 de agosto de 1981. Esta norma
estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, criando objetivos claros, princípios inovadores, instrumentos de política nacional do meio ambiente. Para quê? Para buscar estabelecer no Brasil o marco de regulação de preservação, conservação e controle dos processos ambientais. E aqui, senhoras e senhores, nós vamos ter a oportunidade de falar muito da lei, porque a lei é muito dinâmica, a lei ela é muito ampla, e a partir dela, e em função dela, novas regras jurídicas surgem. Ok? E aqui eu quero fazer mais um parente aos senhores. Quem quiser interagir, antes de nós prosseguirmos, eu abro aqui mais alguns minutinhos para os senhores, para que nós possamos fazer essa interação, essa comunicação, não somente aqui eu fique expondo todo esse conteúdo que pode, de certa medida, estar ou não representando aos senhores algum tanto pesado. Cadê o Gilberto Tolentino? Doutor Gilberto, diga algo para nós aí, doutor. Quem quer contribuir? Doutor Ivonete? Professor, Oi. depois, quando tiver um minutinho, tem uma aluna que eu acredito que é a primeira aula dela, a Giane, depois para ela se apresentar aí. Eu estou às ordens, viu? Agora eu gostaria de ouvir vocês, para nós trocarmos um pouco mais esse trato, esse feedback, tá? Doutora Giane, eu fico às suas ordens, tá? Boa noite. Bom, eu não sou estudante de Direito, eu estou participando porque eu acompanho um grupo de trabalho da Aminor, e aí eles mandaram um link para a gente acompanhar, como era um tema relevante, né, importante para que a gente se inteirasse sobre os assuntos, aí eu estava acompanhando aqui como ouvinte. Certo. Seja bem-vinda, Giane. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gostando muito, são muitas informações que enriquecem, porque eu sou secretária de Meio Ambiente e todas as informações são bem-vindas, né, para que a gente consiga encarar essa área que é um pouco, assim, complexa, né, mas muito interessante, estou gostando muito. E a colega é secretária de onde? De Santa Fé de Minas. Oh, glória. Olha, o professor, Mais uma conterrânea. Aí, ó, antes do Dr. Gilberto se manifestar, aí, deixa eu só falar para a Giane, se ela puder, ela colocar o WhatsApp dela aí no chat para a gente adicionar ela no grupo aí, tá bom? Isso. Ótimo. Coloco sim, amigo, e assim, todas as informações que vocês puderem, me encaminhar, links de outras reuniões que eu possa participar, né, como ouvinte, eu agradeço, porque, assim, sou nova na área de meio ambiente, mas é uma área que está me encantando muito, que eu pretendo futuramente procurar alguma formação. Ótimo. Doutor Gilberto, as suas ordens. Boa noite a todos. Boa noite. Eu deixo a câmera fechada. Boa noite, colega. Qual desse rapaz aqui? Boa noite. Fazendo muita bagunça. Não, é só parabenizar por essa brilhante aula, né? Que cada vez mais nos enriquece. E é bom para relembrar, né? As matérias dadas e aquilo que o doutor falou no começo, né? E, infelizmente, hoje, o homem só pensa em destruir, né? Só em destruir a natureza. E é por isso que o nosso mundo climático está aí desse jeito, né?
Uma hora está muito frio, outra hora está calor, o pessoal está tacando fogo nas matas, né? Acabando com o oxigênio da terra. Mas eu creio em Deus que um dia o povo vai ter mais consciência e vai passar a cuidar mais da natureza. Só Com isso. certeza. É importante lembrar aos senhores que a declaração, melhor, a Conferência de Estocolmo de 1982, ela deixou marcos profundos na história humana, né? E na história da preservação do meio ambiente, porque foi a partir dela que 20 anos depois, em 1992, nós tivemos no Rio de Janeiro a Conferência Rio de 1992, onde os vários princípios firmados e estabelecidos em Estocolmo foram revisitados, foram melhorados e foi feito um balanço mundial daquilo que estava de fato acontecendo. A partir dela, da conferência de 92, surgiu um importante estudo que é a chamada Agenda Ambiental de Sustentabilidade. Então, cada município, por exemplo, que hoje deve ter a sua agenda ambiental, construir o seu modelo de preservação do meio ambiente, se deve aos resultados, primeiro, inicialmente inaugurados em 1972 e depois na Conferência do Rio de Janeiro. Depois da Conferência do Rio de Janeiro, onde surge a chamada Agenda 21, né? A Agenda 21 que teve uma repercussão fundamental na questão do desenvolvimento até o final do século XX e qual o modelo que se pretendia para o século XXI. Então, criaram-se várias comissões de preservação no meio ambiente em nível mundial. Isso resultou, com certeza, melhoria significativa no processo de ocupação humana no planeta. Então, graças a isso, senhoras e senhores, graças a isso, nós podemos, de certa forma, dizer, por que não, que existe hoje, ainda que muitos não percebam, uma preocupação ambiental, né? Uma preocupação ambiental. Após a Conferência do Rio, 92, nós tivemos, em 2002, a chamada Conferência Rio+10, né? Que foi um importante marco da ONU para avaliar os passos, né, que foram dados a partir de 1992 e quais eram as diretrizes que se deveria seguir a partir daí. Então, é muito importante esse contexto e esse dado histórico, porque essa cronologia nos mostra que, quer queiramos ou não, o ser humano agiu, né? E o ser humano, ele, infelizmente, ele age mais na dor, né? Mais na dor, mais no sofrimento, né? Quando eu falo aqui o ser humano, estou falando também das nações do mundo, né? Então, se todos não fizessem por onde dar sua contribuição para a questão da preservação ambiental, é até exagerado dizer, mas poderíamos ter consequências muito piores, para não dizer se estaríamos ou não aqui. Então, até aqui, nós procuramos trazer para os senhores uma evolução histórico-humana, né? Trazer alguns dados para os senhores do pensamento contemporâneo, que isso não é obra da minha cabeça, né? Isso é obra da construção histórica, né? do ser humano. Claro
que a forma como eu trago para os senhores isto, eu posso dizer, como eu disse na aula inaugural na semana passada, foi reflexo de uma pós-graduação que eu tive na saúde pública da USP e pelo meu envolvimento nas questões ambientais. E a partir daí nós construímos esse trabalho, que é o nosso curso de Direito Ambiental, né? E nós estamos tentando fazer com que a editora aprove a revisão dele, e é um trabalho muito duro, porque convencer a editora de revisar, de fazer o segundo volume, é muito difícil diante da situação pandêmica que nós estamos passando. Mas, de toda forma, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte: abro o canal de comunicação, se os senhores não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula, porque ela tem uma programação, uma cronologia, né? Ela tem uma cronologia e a próxima aula vai se referir à questão das fontes de direito ambiental, nacional e internacional. Por isso que ele tem um par e passo bem seguido. Se nós entrarmos agora, vai pesar muito para os senhores, eu acredito, né? Nós vamos tratar das fontes e entrar nos meandros da legislação protetiva do meio ambiente. Vocês querem que eu entre agora ou posso fechar o nosso encontro de hoje? Olha, tá muito interessante. Eu só acho que eu não tenho tempo para ficar mais que meia hora na classe aqui virtual. Eu peço desculpas. Não, tudo bem. Eu também preferia da próxima, né? Porque senão fica... E parabéns ainda, professor. Fizemos uma história aí, né? Tudo da história. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Então, pessoal, é o seguinte, eu agradeço aí através, mais uma vez, da UASA, do nosso presidente, que está sempre conosco aí, doutor Stephenson, e agradeço muito a presença de todos vocês. Se puderem divulgar para os colegas, para que na semana que vem tenhamos mais pessoas, ficarei muito agradecido. Doutor Stephenson, o senhor está com a palavra. Bom, novamente só agradecer a presença de todos. A próxima aula, o professor adiantou o tema, né? Pode repetir, professor, o tema? Quarta-feira que vem, às 18 horas, né? Isso, nós vamos começar a tratar das fontes do direito ambiental, do meio ambiente, e entrar em particularidades da nossa situação prática, tá bom? Tá ótimo, professor. Professor, eu só queria agradecer aqui a presença da nossa colega Jeane. Ela é secretária de Meio Ambiente do município de Santa Fé de Minas, faz parte aqui da associação que eu administro. E agradecer, professor, foi um belo histórico do direito ambiental, me fez recordar a minha graduação e me fez também recordar o trabalho que nós executamos aqui no entorno do Lago de Três Marias, o segundo maior barramento do Rio São Francisco, aqui onde fizemos para os 8 municípios a Agenda 21, né, baseada no Protocolo de Quioto, na Agenda 2030, nos objetivos, os objetivos do milênio, né? Hoje os objetivos, antes 10, hoje 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, muito bom esse passeio aí pelos filósofos, né, pelos pensadores, pela revolução industrial, pelas guerras e tudo aí. Eu me lembro que quando eu entrei no curso de Direito, algo que me chamava muita atenção era por que Hitler conseguiu fazer, né, teve a legalidade aí de fazer todo o genocídio que foi o que aconteceu com os judeus e todos os outros povos que foram... que aconteceu toda aquela situação com eles, né? Inclusive, depois disso, nosso próprio promotor de justiça no curso também nos trouxe o Holocausto brasileiro, que é a situação de Barbacena. Quem não conhece, recomendo conhecer, né, que é algo muito próximo de nós, aconteceu com muitas perdas e vidas. Mas muito obrigada pela oportunidade, professor Stephenson, professor Francisco. Nós vamos acabar chamando o senhor de Pedro Albano.
Eu acho que chamar de Dr. Albano é o mesmo? É sobrenome igual? Ou não? É Carvalho. Ah, meu Deus, até isso dá errado. Não, tá. Vai ficar na memória afetiva o Pedro Albano, viu? Mas Ivonete, dá um print agora, que agora eu tô olhando para a câmera. Ah, agora você deu. Então vamos lá, você não vai aparecer, não. Nós temos até um mascotinho do Dr. Gilberto ali na turma. Vamos lá. É 1, é 2, é 3. Que povo lindo, gente. Obrigado. Pronto. Obrigada a vocês. Um abraço. Um abraço para todos. Boa noite. Seja bem-vinda aí, secretária, minha conterrânea, mais uma conterrânea, né? Ah, que bom! Mais uma conterrânea aí das Minas Gerais. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a todos pela receptividade e agradeço aí especialmente a Ivonete, que sempre está sugerindo a gente esses links que nos levam a buscar mais conhecimento. Muito enriquecedor. Agradeço muito a todos. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.